Tá gravando, tá? Como é que eu começo esse vídeo? Oi pra você que tá assistindo esse vídeo. Aprendeu, né? Entendeu? Oi pra você que está assistindo esse vídeo. Se tiver muito barulho de vento aí, assiste assim mesmo que você acostuma. Preste atenção que vai conseguir entender. Hoje a gente tá num lugar diferente, com uma pessoa diferente, com um óculos diferente, que eu não tava de óculos, né? Criei vergonha na cara, comprei um óculos porque eu não tava mais enxergando. Essa aqui é a minha amiga Adria, ela é minha líder de célula. A gente trabalha com as células juntos, eu e minha namorada, nós ajudamos ela e o marido dela, o Igor. E hoje eu trouxe ela pra gravar um vídeo. Parece que ela tá um pouquinho nervosa pela cara dela. Só pra quê? Só um pouquinho. Ela fala pra um monte de gente na célula que dá palavra pra um monte de gente. Aqui que só tem a câmera e nós dois, ela tá nervosa. Eu não sei porquê, eu acho que a câmera tem esse olho enorme aí, né? Só pode. Hoje a gente vai falar sobre ficar em silêncio ou estar em silêncio. Eu vou contar uma experiência, uma pequena experiência que eu tive com Deus, que foi no momento que eu tava passando por... que eu tava num momento assim de dúvida se as coisas iam dar certo, se não ia dar certo, o que ia acontecer, sabe aquelas coisas de ser humano mesmo, porque a gente sempre duvida das coisas, né? A gente sempre acha que não vai dar certo, ou então a gente fica preocupado, fica ansioso e tudo mais. Então eu tava passando por um momento assim na minha vida, não faz tanto tempo assim, tem acho que alguns meses aí. Só que eu nunca falei pra vocês, então eu resolvi fazer um vídeo pra vocês. Engraçado que quando a gente tá assim, né, por exemplo, agitado, ou falando muito, a gente questiona muito Deus, a gente fala, e a gente acaba não ouvindo Deus. Então a gente acaba não percebendo que Deus está trabalhando, a gente acaba não... É coisa da nossa cabeça. A gente não consegue entender, né? Porque por causa da ansiedade, do medo, sei lá. Eu lembro que eu disse pra Deus assim, Deus, eu quero te ouvir. Aí me veio assim, quando você está conversando com alguém, primeiro um fala, depois o outro escuta. Geralmente é assim, né? Senão não é uma conversa, não é mesmo? Então, se... é um monólogo. Então, se a gente quer ouvir Deus, a gente tem que deixar ele falar um pouquinho, né? A gente tem que calar um pouquinho para poder Deus ouvir. Então, quando eu disse isso, e eu me calei e eu fui ler a palavra, que é outra coisa, né? Que a gente, por exemplo, a gente quer ouvir Deus, mas a gente acha que ele vai vir no nosso ouvido assim, né? Fala aí, tô aqui. Mas aí a gente esquece, é o Lesa, né? Mas a gente esquece que a palavra de Deus, que a Bíblia, é a palavra de Deus, entendeu? A palavra de Deus tá dizendo, né? A palavra de Deus. É Deus falando. Exatamente, é Deus falando contigo. Então foi isso que eu fiz, né? Quase que não sai, né? Foi isso que eu fiz. Eu fui ler a palavra em Mateus, capítulo 14, fala sobre o milagre de Jesus, que ele andou por cima das águas, né? E especificamente o versículo 26. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Versículo 27. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Essa é uma passagem da Bíblia muito conhecida, né? Acho que dificilmente o cristão ou o não cristão não conhece, né, Jesus andando sobre as águas, mas a gente às vezes não presta atenção naquilo que a gente está lendo ou nas histórias que a gente ouve quando criança ou na igreja, dentro da igreja. A gente não presta atenção. Quando eu li essa passagem, quando eu li essa parte, coragem, sou eu, não tenham medo, que foi naquele momento que eu estava passando por um momento complicado, eu comecei a chorar. Porque eu ouvi Deus falando comigo. Eu entendi que era Deus falando comigo assim: ei, coragem, sou eu tô aqui contigo, entendeu? Então, foi aí que eu fiquei mais animado e que tudo aquilo começou toda aquela tensão, aquela ansiedade começou a se dissipar, né? E foi ficando mais tranquilo e tudo mais. Então foi só eu ouvir Deus, né? Calar a boca um pouquinho, que aí eu consegui que as coisas se encaminhassem direitinho, né?
Aí eu vou deixar tu falar um pouquinho agora, porque eu já falei muito. Eu nem gosto de falar. Não. Quando ele me falou sobre esse tema, só veio eu. Porque eu falo muito. Muito. Eu tá calado ouvindo ele falar já é um... É porque ela tá nervosa. Eu quero falar. Porque ela tá nervosa, ela tá calada. Muito nervosa. E uma das passagens que eu amo e que eu guardo na minha mente, no meu coração, é que fala sobre, lá em Provérbios 13:3, que diz que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, que a gente protege a nossa própria vida. E quem fala demais destrói a vida. Eu tava destruindo a minha vida, direto, porque eu não deixava o Senhor falar comigo. Eu sempre falei. E aí eu acho que quando ele disse assim, agora é minha vez, eu me levantava e ia dormir. Volta aqui, menina. Louca! Aí eu vou falar agora. Isso não acontecia. Eu passei por um processo recentemente, SBE, que teve na nossa igreja. E o Senhor... Que é o seminário... Seminário de Batalha Espiritual, gente. Que a nossa igreja proporciona. Se você quiser nos fazer uma visita, será muito bem-vindo. A gente tem vários projetos na igreja que incluem este SBE, que é um Seminário de Batalha Espiritual muito de Deus. O endereço da igreja tá na descrição do vídeo, tá? Se você nunca leu a descrição do vídeo, está na descrição do vídeo. Por favor, leia. E nesse SBE, a gente aprendeu muito mais ouvir do que falar. Mas não foi só um ouvir, como a gente sempre ouve alguém falar sobre isso. Foi uma prática de ouvir. Foi um silêncio e eu pude ouvir. Gente, é inacreditável a experiência de ouvir Deus. E isso aconteceu agora, sábado, domingo. E eu faço isso diariamente. Eu falo bem pouco. O Senhor está transformando a minha vida nessa pequena palavra. É falar. Eu tô aprendendo a falar pouco. Eu engulo assim, sabe? Aquela vontade de sair tagarelando. Parece um papagaio velho, é eu. O Senhor tá moldando a minha vida nessa pequena palavra que é falar. Que o Senhor fala, fica calada, ser humana, que eu tô te treinando, eu tô te moldando, eu tô te ensinando o caminho que tu tem que fazer, tudo direitinho, certinho. E uma das experiências que eu tô tendo essa semana, principalmente hoje, assim, quando o Eduardo falou, a gente vai gravar hoje, aí pronto. Ela inventou até um exame pra fazer, pra fugir da filmagem, da gravação. E vocês acreditam que nem tinha hoje o exame lá? Eu só fui marcar, porque o médico não apareceu. Tá vendo? Tá, era pra gravar hoje, né? Pra gravar. E aí, gente, ouvir Deus é maravilhoso. Experimentem na casa de vocês ficar num lugar que seja teu com Deus. Tu ler a palavra e meditar no silêncio. Tu fecha teu olho e fica lá esperando. Espera, sem pressa. Eu acredito que você possa imaginar o tamanho do nosso Deus. Ele é enorme, ele é poderoso, mas ele, mesmo assim, quer ser nosso amigo, quer ter intimidade com a gente, quer falar com a gente. E você parar um pouquinho do teu tempo, sem pressa, ficar calada e ouvir o que ele tem para te falar é sobrenatural. É lindo, é perfeito. Ele vai transformar a tua vida, ele vai falar coisas que você tá precisando naquele momento. Assim, lindo. Deus é lindão, gente. A melhor conversa que você vai ter no seu dia é com o Senhor. Passou o nervosismo? Passou. Viu como eu saio falando que nem um papagaio? Gente, falar de Jesus é assim, eu não consigo ficar aqui. É engraçado que esse ato de calar a boca, né, de vez em quando, não serve só para o nosso relacionamento com Deus, mas aí serve para o nosso relacionamento com as pessoas, entendeu? Porque aí se tu não para ouvir as pessoas, a pessoa que não se sente ouvida,
ela não vai se sentir amada também. Provavelmente ela vai dizer, poxa, essa pessoa não tá nem aí pra mim. Como é que ela diz que me ama se ela não consegue nem me ouvir direito? Essa não consegue nem parar pra me ouvir. O meu maior teste é dentro da minha casa com meu marido, porque ele já é calado, ele me ouve muito. E eu fazer o papel dele de calar e ouvir, entendeu? É difícil, porque vai ficar um silêncio dentro de casa. Mas é um processo maravilhoso e que eu tô amando, gente. E eu sempre fui uma criança, um adolescente que sempre ouviu mais do que falou, entendeu? Eu não sei nem como é que eu comecei a gravar vídeo na internet porque eu não falo, entendeu? Normalmente eu não sou de falar muito. Verdade. É verdade, né? Não é de falar muito. Só quando tu pede pra eu falar que Eu eu dou a falo. palavra. É uma luta, mas ele dá a palavra. Edu dá a palavra na célula e tem que falar, porque não dá pra dar a palavra sem falar nada. Mentalmente. É engraçado que eu sempre fui, como eu disse, né, uma pessoa que mais ouvia do que falava. Como é que eu não conseguia fazer isso, ouvir mais do que falar, com Deus? Não é? Chocante. Então se eu não consigo fazer, a minha personalidade é essa, por que eu não consigo ser assim com Deus também? Amém. Poxa vida. Bom, então é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tirado alguma coisa boa disso. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa seu like, comenta, compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas. É isso aí. E calem a boca. É isso aí, valeu. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.